Convido-vos a abrirem as Bíblias em 1 Samuel 30. Vamos hoje meditar algum tempo, alguns minutos, num episódio da vida de Davi. Davi é uma personagem bíblica riquíssima. Tem imensas cenas, tem imensas fases da sua vida que são autênticas lições para nós. E convido-vos a lermos desde o versículo 1 até ao versículo 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Siclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Siclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ora bem, aqui temos Davi, acabado de chegar de Afec, onde o rei Aquis, o rei dos filisteus, lhe tinha dito: aos meus olhos tu és bom como um anjo de Deus. Aos meus olhos tu és reto como um anjo de Deus. E com estas palavras a tinirem ainda nos ouvidos, Davi e os seus 600 homens, que eram 600 homens que andavam com Davi, eles regressaram a Siclag, ansiosos por se encontrarem com as suas mulheres, com os seus filhos, com as suas crianças. E o que é que eles encontram? O que é que eles encontram? Uma cidade destruída, queimada. Ellen White diz, em Patriarcas e Profetas, que ainda fumegavam as casas de terem sido todas incendiadas. Sem filhos e sem mulheres, porque esses tinham sido todos capturados. Os amalequitas tinham invadido a cidade, enquanto eles estavam em Afec e tinham levado tudo quanto era precioso para Davi e para os seus homens. Que dia horrível na vida deste homem que era o ungido de Deus. E o que é que Davi faz? E os seus homens? O que é que nos diz o texto? O que é que eles fazem? Que eles choram até não terem mais força para chorar. Por isso, o povo primeiro chorou e depois levantou-se em ira, ficaram zangados e falavam em apedrejar Davi. Davi já estava em grande dor. Ele já estava despedaçado com a sua própria dor. Diz-nos o texto que ele estava em grande angústia. Davi estava muito angustiado. Eles tinham chegado ao fim da corda, eles estavam sem qualquer esperança, eles estavam engolidos pela dor e pelo desespero. E agora perguntamos: será que esta calamidade sobreveio a Davi porque ele estava a viver em pecado? Estava Davi a viver em pecado nesta altura? Ainda não era rei. Por isso a Betzeba ainda se podia banhar à vontade lá no terraço. Não, que nós saibamos, não. Davi até achava que estava a caminhar com Deus, mas sem entender muito bem porque é que o caminho o levava a passar por tempos tão difíceis. Foi algo que sempre me fez pensar. Então, se Deus tinha escolhido Davi, se Samuel o tinha ungido rei, por que é que Davi não era rei? Por que é que Davi teve que passar por tantas e tantas tropelias e tantos perigos e tantas ameaças de vida? Várias vezes Saúl o tentou assassinar, mas se Deus o tinha escolhido, por que é que isto estava a acontecer na vida de Davi?
Mas Deus declarou que David era um homem segundo o seu coração. Diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por isso ele estava escolhido, ele estava separado para liderar o povo de Deus. E, no entanto, coitado do David, não tinha sossego, não tinha paz, não tinha trégua, estava sempre a fugir. É verdade que houve um período muito curto de aceitação na corte de Saul. É verdade que houve um glorioso ministério de vitórias, não é? Tantas vitórias ele conquistou que as mulheres até cantavam que Saul conquistava 1000, mas David 10.000. Não sei se são bem estas as relações, mas penso que sim. Mas, após esse curto período de glória e de sossego, ele foi obrigado a fugir, foi forçado a fugir para salvar a sua vida, porque Saul o queria matar. Por isso, nós vemos aqui o matador de gigantes, não é? O homem que tinha morto Golias, a esconder-se numa cave e a perguntar-se, vez após vez, o que é que ele tinha feito para merecer tanta rejeição e tanta dificuldade. Aliás, ele em lágrimas, se virem 1 Samuel 21, ele em lágrimas pergunta mesmo a Jónatas: o que é que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado para o teu pai me querer matar? E aqui nós vemos uma situação que nos acontece muitas vezes neste mundo. Muitas vezes o mal nos sobrevém por direta consequência dos atos dos outros, neste caso, dos atos de Saul. O sumo sacerdote chamava David o servo mais fiel em todo o reino. E até Saul, se formos a 1 Samuel 24, até Saul, nós podemos ver o que é que Saul pensava de David. Este Saul era, de facto, uma figura muito desequilibrada. 1 Samuel 24, no versículo 17, nós vemos Saul a dizer: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. E depois no versículo 20 vemos: agora, pois, tenho a certeza de que serás rei e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Por isso, nós vemos que toda a gente reconhecia que David era um homem reto, bom. Mas, 1 Samuel 16, 13. Querem só acompanhar-me rapidamente? Primeiro estamos em Samuel, é só umas páginas atrás. Samuel 16, 13, nós vemos: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de David. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O que é que me interessa aqui é: o Espírito do Senhor se apossou de David daquele dia em diante. Por isso, se David era ungido, se David estava sob o efeito do Espírito do Senhor, como é que David chega agora àquela situação em que está no meio das ruínas a fumegarem, sem as crianças e sem as mulheres, com tudo alterado, com tudo destruído? Ele sabia que era um ungido, ele sabia que era especialmente escolhido, ele sabia que era destinado ao trono, ele tinha uma porção diária do Espírito Santo, ele tinha uma causa, ele tinha zelo por Deus, ele procurava uma vida santificada, ele cuidava dos pobres e dos necessitados. Diríamos, bom, David levava uma vida circunspecta, que até os seus inimigos o admiravam e o temiam. Então, por que é que tudo isto lhe terá acontecido? Temos que voltar um bocadinho atrás e voltar ao capítulo 29. Ellen White conta muito bem esta história no livro Patriarcas e Profetas, na página 612. O que é que aconteceu a David? David estava perseguido por Saul e ficou convencido, diz-nos Ellen White, que não haveria uma reconciliação possível com Saul. Ele achava que iria acabar por ser vítima de Saul e então decidiu procurar refúgio na terra de quem? Dos inimigos de Israel. Por isso, aqui vemos nós o futuro rei de Israel,
O mesmo homem que tinha derrotado Golias, o grande gigante dos filisteus, que tinha vencido os filisteus em várias batalhas, aqui vemos este homem a ir pedir refúgio ao rei Aquis, em Gat, a ir pedir refúgio aos inimigos de Israel. Eu vou só ler-vos aqui uma passagem de Patriarcas e Profetas que não consegui trazer-vos para vos mostrar. Trouxe outras duas, mas eu gosto particularmente desta. Diz: a conclusão de Davi, de que Saul certamente cumpriria o seu intuito assassino, foi formulada sem o conselho de Deus. Aqui vemos um homem ungido, aqui vemos um homem com o Espírito de Deus, mas a ter uma conclusão sem o conselho de Deus. Mesmo quando Saul estava a tramar e procurando levar a efeito a sua destruição, o Senhor agia com o fim de assegurar a David o reino. Deus realiza os seus planos, embora aos olhos humanos estejam velados em mistério. Os homens não podem compreender os caminhos de Deus e, olhando para as aparências, interpretam os transes, provações, experiências que Deus permite que venham sobre eles como coisas que são contra eles e que apenas causarão a sua ruína. Assim, David olhava para as aparências e não para as promessas de Deus. Duvidava que algum dia viesse a ocupar o trono. Longas provações tinham cansado a sua fé e esgotado a sua paciência. E por isso ele vai com os seus 600 homens, as suas mulheres e os filhos e as mulheres destes 600 homens, ele vai pedir ajuda ao inimigo do povo de Deus. Este gesto teve as suas consequências, diz Ellen White. Diz que o Senhor não mandou David procurar a proteção dos filisteus e que Deus foi desonrado pela incredulidade de David. Porque os filisteus temiam mais David do que Saul. E a partir do momento em que eles tinham David ali, debaixo da sua proteção, eles perceberam como Israel era fraco, por um lado. David tinha sido ungido para ficar em defesa do povo de Deus, não do lado do inimigo do povo de Deus. Por outro lado, os seus irmãos judeus ficaram com a impressão de que ele iria juntar-se, que ele se teria juntado aos gentios para servir a outros deuses, o que não foi verdade. Diz-nos Ellen White que David fez o plano de Satanás, procurando refúgio entre os filisteus, proporcionou grande alegria aos inimigos de Deus e perplexidade ao seu povo. David vive durante 16 meses com os filisteus. E depois, durante esse tempo que ele vive com os filisteus, ele mente descaradamente a Aquis, o rei que o acolheu. Porque ele todos os dias, ele pede para viver numa terra, ele não quer ficar a viver com o rei, ele pede para viver em Siclag, que era uma cidade afastada da cidade onde o rei vivia, e a partir dali, todos os dias, David combatia vários povos de filisteus ali à volta. Todos os dias. E quando ele ia lutar contra aqueles povos, ele matava toda a gente. Toda a gente. Para quê? Para que ninguém regressasse e fosse contar ao rei Aquis o que é que ele estava a fazer. E quando o rei Aquis lhe perguntava, então hoje foste batalhar contra quem? Ele dizia, hoje estive a atacar Judá. E o rei Aquis pensava, terrível é o povo dele, ele está mesmo zangado com o povo dele, tanto que o está a atacar, por isso nunca me será desleal. Por isso aqui vemos nós, David, uma vez mais, a agir por sua conta e não a agir de acordo com a vontade de Deus. O que é que aconteceu, entretanto? O rei Aquis vai ter uma batalha contra Saul. E agora David fica numa situação muito difícil, que é, por um lado, ele é hebreu. Por outro lado, ele vive com os filisteus. E se os filisteus vão fazer guerra aos israelitas, o que é que ele vai fazer? O rei Aquis chama-o para ele ir combater do seu lado contra os seus irmãos israelitas.
E David vai com os seus 600 homens até à zona da batalha e fica muito perplexo, porque ele não podia lutar contra os seus irmãos. Ele estava naquela situação terrível, mas ele não podia ir lutar contra os israelitas. E agora ele estava numa situação delicadíssima. Se não lutasse, Aquis via que ele não lhe era fiel. Se lutasse, nunca mais seria rei de Israel. Além do mais, estaria a violar todos os seus princípios e todos os seus valores. E agora, David, meteste numa grande embrulhada. Como é que tu vais sair daqui? Vamos ver o que é que a Ellen White nos diz. E aí sim eu tenho a citação. Se Tiago puderes passar, por favor. Em que Ellen White diz: David foi levado a compenetrar-se de que tinha errado o seu caminho. Muito melhor ter-lhe sido refugiar-se nas potentes fortalezas de Deus nas montanhas do que entre os declarados inimigos de Jeová e o seu povo. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, não castigou este erro do seu servo, deixando-o entregue a si mesmo em sua angústia e perplexidade. Pois David, embora perdendo o seu apego ao poder divino, houvesse vacilado e se desviado da senda da estrita integridade, era ainda o propósito do seu coração ser fiel a Deus. E nós vemos como é que Deus vai agir. Enquanto Satanás e as suas hostes estavam a auxiliar os filisteus, os anjos do Senhor estavam a tentar resolver o problema em que David se tinha metido. E o que é que aconteceu? É que os príncipes dos filisteus, vocês têm isto tudo no capítulo 29 de Samuel, 1 Samuel 29, os príncipes dos filisteus viraram-se para Aquis e disseram: o que é que está este homem a fazer aqui no meio de nós? Ele vai batalhar connosco, eu acredito nele, confio nele, etc, etc. E eles disseram: não, mas é impossível, ele no meio da batalha vai se virar contra nós não confiamos nele. E por mais que Aquis argumentasse, os príncipes dos filisteus não quiseram David no meio deles. E nós vimos pela citação que foram os anjos de Deus que estiveram a trabalhar com os príncipes dos filisteus para eles desconfiarem de David. E o rei Aquis acaba por dizer: é melhor ir-te embora com os teus homens. Sai daqui para que possamos ter paz. Reparem como nós temos um Deus maravilhoso. Mesmo quando nós nos metemos nas nossas próprias embrulhadas, mesmo quando nós nos metemos em situações difíceis, porque não ouvimos o Senhor, ou porque não ouvimos, sequer pedimos o seu conselho. É que David nem perguntou a Deus o que é que era para fazer. Ele simplesmente achou que era melhor ir viver com os filisteus. Reparem que, mesmo assim, Deus providenciou uma saída para David. David não tinha como sair daquela situação difícil, não tinha. Mas Deus foi tão misericordioso que o tirou daquela situação. Por isso, é aqui que nós chegamos ao capítulo 30, que é: ele é liberto daquela obrigação de ir combater os israelitas e com os seus 600 homens ele regressa à casa. Fazem 3 dias de viagem e agora chegam e é aquilo que eles encontram. Já imaginaram o que é que será passado pela cabeça de David enquanto ele olhava para as casas incendiadas, sem saber se a sua família estaria viva ou estaria morta? Ele deve ter feito a pergunta que nós muitas vezes fazemos nestas circunstâncias, não é? Porquê? Porquê? Pensando nos últimos anos até àquele momento, ele deve-se ter interrogado: porquê é que, se Deus está comigo, Saul me tentou matar? Porquê é que Saul tem tanta inveja de mim? Porquê é que, se eu fui ungido, eu tive de fugir para Gat, fingir-me de louco, aquela cena em que ele se finge de louco e de tolo e age como um maluco? Porquê é que, se o Espírito de Deus está sobre mim, guiando-me, porquê é que eu tive que me esconder em caves? Porquê é que, se eu sou um homem segundo o coração de Deus, tive que viver na selva, fugir dos animais selvagens? É esta a recompensa de ser um ungido? Noites sem dormir, temendo pela minha vida, acossado por todos os lados, vivendo eu como um proscrito.
E agora, depois de finalmente ter tido uns anos de sossego aqui no meio dos filisteus, tudo se desmorona desta maneira inacreditável. Ciclag está em ruínas, está tudo perdido. E para piorar as coisas, os seus homens, aqueles que estavam mais próximos dele, culpam-no pela tragédia. Que maneira tão estranha, tão má, diria eu, tão desqualificada de Deus tratar o seu ungido, o seu escolhido. Pelo menos é isto que parece à superfície, não é? Ele já não é o herói que matou o Golias e cujos feitos são cantados por milhões embevecidos. Ele já não é o homem poderoso de fé e de visão, admirado e respeitado e amado. Agora ele é rejeitado e está à beira de ser apedrejado. É aqui que nós encontramos David. David está sozinho, arrasado, confuso, em total desespero. O que é que faz um filho de Deus quando o desânimo, o desencorajamento se instala e ele se sente um inútil, um completo fracasso, abandonado por Deus e rejeitado por aqueles que um dia o admiraram, amaram, veneraram e cuidaram dele? Onde é que está Jonatas, o seu querido amigo? Era tão bom se Jonatas estivesse ali. Ele poderia desabafar com ele, mas não. Jonatas não está ali. Aliás, Jonatas está a combater os filisteus do outro lado. Onde é que está Abigail, aquela mulher tão sábia que o ajudava a pensar? Também não está, nem a outra mulher. E os seus pais? Os seus pais estavam muito longe. Para onde é que ele podia ir em busca de conforto? Não havia nenhum profeta, não havia nenhum sumo sacerdote. Para quem é que ele se poderia voltar em busca de encorajamento, de ânimo? Quando nós estamos assim, como David, completamente sozinhos, o que é que nós podemos fazer quando uma crise chega, como esta? Bem, se calhar, primeiro podemos fazer o que a maior parte das pessoas faz e o que nós vemos estas pessoas fazerem. Reparem, o que é que nos diz no capítulo 30... E no versículo 4, o que é que eles começaram por fazer num momento de crise? Verso 4, o que é que diz lá? Choraram, não é? Choraram até não terem mais forças para chorar. Não estamos a falar de mulheres que choram por tudo e por nada. Não estamos a falar de crianças. Estamos a falar de 600 homens, cheios de cicatrizes de muitas batalhas, porque as lutas não eram cá com drones. Nem em cima, nem dentro de tanques. Era corpo a corpo. Por isso, temos ali homens cicatrizados, calejados. Eles choraram até não terem mais forças para fazer. E passo seguinte, o que é que eles fizeram? Passo seguinte, eles zangaram-se. Não é? No verso 6, eles falavam em apedrejar David, porque eles estavam, até se explica, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Por isso, eles zangaram-se. Eles disseram, o que é isto? Isto não devia estar a acontecer. Eu não estou a gostar nada disto. E Ellen White diz que naquele momento os homens de David o culparam por ele ter atacado os amalequitas. E isto ser o resultado da vingança dos amalequitas de tudo o que David lhes tinha feito. E o que é que nós fazemos? Nós primeiro choramos, depois zangamos-nos. E muitas vezes fazemos o que estes homens fizeram, que foi encontrar alguém como culpado. Eles procuraram alguém para culpar. Quem é que aqui está a ser culpado? David. David era o líder. Foi David que os guiou para a terra dos filisteus. Não importa se David não os obrigou, se cada um deles escolheu ir com David. Agora nada disso importa. Quando nós estamos angustiados, em crise e zangados, é muito comum procurarmos alguém para culpar. Às vezes é um líder. Muito bem, numa crise nós podemos fazer estas 3 coisas. E será facílimo fazer estas 3 coisas, porque não vamos encontrar oposição, porque toda a gente que estiver ao nosso lado faz da mesma maneira. Mas vamos parar só aqui um bocadinho.
Quando nós entramos em desespero e nos zangamos e expressamos a nossa raiva, a nossa ira e culpamos os outros, ficamos melhores ou piores? Na pior das hipóteses, ficamos na mesma, não é? Mas melhores é que nós não ficamos, não é? E resolvemos alguma coisa? Nada. O desespero, nesta situação de David, em Ziclag, dos seus homens, o desespero não ajudou. A raiva não ajudou. Culpar outro não ajudou. Meus queridos irmãos, nunca ajuda. Estas coisas, embora sejam comuns, não resolvem rigorosamente nada. Imaginemos que eles davam sequência à sua raiva e à sua intenção e que eles tinham agarrado em pedras e que tinham apedrejado David e tinham assassinado David. Teria isso feito alguma diferença? Zero. As crianças, as mulheres, os animais, os seus queridos, os seus bens, nada teria sido devolvido. Por isso, aqui vemos como é que a multidão reagiu. E agora vamos ver como é que David reagiu. Vemos David aqui a distinguir-se como alguém digno da nossa atenção. Reparem, eu acho que, Tiago, podes passar o segundo texto. Está na página 629. E Ellen White diz, eu acho que vale a pena. A minha versão é diferente desta. Aqui eu tenho, David parecia abandonado de todo o apoio humano. Isto está em português do Brasil, mas acho que esta é muito mais forte. David parecia abandonado de todo o apoio humano. Tudo o que lhe era caro na terra dele havia sido arrebatado. Saúl expulsaram, os filisteus expulsaram-no, os amalequitas pilharam a cidade, as suas mulheres e filhos estavam prisioneiros, os amigos revoltaram-se contra ele e queriam matá-lo. Nesta hora de extrema angústia, David, em vez de permitir que o seu espírito se ocupasse com tais circunstâncias dolorosas, olhou com fervor para Deus à espera de auxílio. E esta é a parte bonita desta história. E é este versículo que eu gostaria, esta parte do versículo que eu gostaria que retivessem hoje. E ele animou-se no Senhor. Há outras versões que dizem, ele fortaleceu-se no Senhor. Há outras que dizem, a minha diz, ele reanimou-se no Senhor, seu Deus. E diz agora Ellen White, reviu a sua vida passada cheia de peripécias. Onde é que o Senhor o tinha abandonado? A sua alma refrigerou-se, lembrando-se das muitas provas do favor de Deus. Os seguidores de Davi, pelo seu descontentamento e impaciência, tornaram a sua aflição duplamente atroz. Mas o homem de Deus, tendo o mesmo maior motivo de pesar, portou-se com coragem. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmos 56, 3. Era a expressão do seu coração. Embora ele mesmo não pudesse divisar um meio para sair da dificuldade, Deus podia vê-lo e quis ensinar-lhe o que fazer. Ellen White diz também que é em Ziclag que ele toma consciência, aliás, foi a outra citação que nós vimos, que ele toma muito consciência do erro que tinha cometido em ter ido viver para meio dos filisteus. Ele achava que estava tão em segurança que ele deixou a cidade desguarnecida e foi com o exército de Aquis para a Afec. Por isso, ele achava mesmo que estava em segurança quando estava no meio do inimigo. Muitas vezes nós cometemos o mesmo erro. Mas aqui o que é tão interessante é que, numa situação de crise, nós podemos fazer como David, fortalecer-nos a nós mesmos. Quando não temos ninguém à nossa volta, nem família, nem amigos, nem queridos, pelo contrário, ainda estão contra nós, nós poderemos fortalecer-nos no Senhor. Como é que ele se reanimou no Senhor? Efésios, convido-vos a lerem rapidamente Efésios 3,16. Diz assim,
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Ou, numa outra versão, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Acreditemos ou não, Deus estava nesta tragédia. Se David é o homem para se tornar rei, então David tem que passar por esta prova. Deus usa esta prova para que David se encontre completamente sozinho e perceba que tem que se despir de tudo. Tem que estar despojado de todas as coisas, incluindo a sua reputação e a sua vontade própria. David vai ter que chorar as suas últimas lágrimas de autocomiseração. Ele vai ter que deixar de ter pena de si próprio. Ele vai ter que se encarar completamente só. E na fúria da sua solidão, ele vai ter que aprender a superá-la. Ele vai ter que pôr de lado a memória de todos os aplausos das suas vitórias e dos seus louvores. Ele tem que ir buscar a sua força a Deus. Efésios 6:10. Estamos em Efésios, diz: Conheceis bem esta passagem. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Talvez este tivesse sido o propósito de Deus ao longo de todo aquele tempo em que David passou por tantas tribulações ao fugir de Saul. É muito interessante ver que este episódio é o último momento de crise antes de David chegar a rei. Naquela batalha, Saul é assassinado. E passo seguinte, David é aclamado rei pouco tempo depois. Por isso, parece que Deus queria que David tirasse os olhos de todos os seus inimigos, que David tirasse os olhos de todos os seus amigos e que fosse buscar a Deus a força e o ânimo que ele precisava para agora e para o futuro. David teve que aprender a ficar sozinho, dependendo apenas de Deus e procurando encontrar tudo o que ele precisava através da comunhão pessoal com o Senhor. Por isso, ponto 1, David fortaleceu-se a si mesmo. Ponto 2. O que é que ele faz a seguir? E agora fica em Efésios. Vamos lá voltar a Samuel 30. O que é que ele faz a seguir? Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. Quando eu digo que David ficou sozinho, David ficou mesmo sozinho. Foi só ele e Deus. Ele podia ter... Sabemos que havia um sumo sacerdote. Não havia um profeta, mas havia um sumo sacerdote. Ele podia ter chamado o sumo sacerdote para lhe pedir conselho. Mas não. Ele chamou o sumo sacerdote para consultar a Deus. Não é? Reparem. Primeiro, ele fortaleceu-se, como lemos no que Ellen White tinha escrito, lembrando-se de tudo aquilo que Deus já tinha feito por ele. E depois ele buscou a direção de Deus. Ele procurou a direção de Deus. Ele não decidiu por ele próprio outra vez. Desta vez, ele perguntou a Deus o que é que tinha que fazer. Da mesma forma, nós temos que procurar em Deus a solução para as nossas encruzilhadas, as nossas indecisões, os nossos problemas, as embrulhadas em que nós mesmos nos colocamos, ou em que outros nos colocam, ou em que a vida nos coloca. David já não olhou para os outros em busca de direção, de conforto ou de força. Não havia nenhum profeta para o aconselhar, nenhum soldado sequer para lhe dar um copo d'água. Deus permitiu que esta crise obrigasse David a procurar a resposta dentro de si mesmo em confronto com Deus. Da mesma forma, Deus permite que nós nos encontremos muitas vezes solitários para nos confrontarmos com Ele e para irmos buscar
força junto dele. Parece que David aprendeu a lição. E uma vez aprendida a lição, Deus responde-lhe. Reparem, então consultou David ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor abre as portas do céu e responde-lhe: persegue-o, porque de facto o alcançarás e tudo o libertarás. Ou seja, Deus responde alto e em bom som. Dali para a frente, David podia olhar para trás e regozijar-se no Senhor. E escrever como escreveu no Salmo 138. Eu convido-vos a ler. É um salmo muito bonito. Salmo 138. E no versículo 3, ele diz: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Esta é uma das versões. Há outras que dizem: quando clamei a ti, respondeste-me, encorajaste-me, dando força à minha alma. Terceiro aspecto. Como é que David se encorajou no Senhor? Eu já dei uma ideiazinha há pouco quando vimos a citação de Ellen White. Por isso, David encorajou-se no Senhor. Mas como? Como é que ele foi buscar forças no Senhor? Diz que ele se recordou de tudo o que o Senhor já tinha feito por ele. Ou seja, David fez aquilo que, naquele livrinho que nós andámos a distribuir às pessoas. Vou fazer uma pergunta. Se calhar não muito politicamente correta, mas agora vou fazer. Quem é que leu o livro? Oh, meus queridos irmãos que têm a mão em baixo, leiam um livro. É tão fácil de ler aquele livro. E tem várias lições naquele livro. Uma delas fala muito na psicoterapia cognitiva, que é o que os psicólogos usam muito, que é ajudar-nos a mudar os nossos pensamentos. A luta com a nossa mente é uma luta permanente. Eu não sei como é que é convosco, mas a minha cabeça a mim não me dá tréguas. Eu bem gostava de ter aqui um botão e de a desligar de vez em quando. É tão importante nós aprendermos a controlar os nossos pensamentos. Por alguma razão, Tiago diz: pensai nas coisas boas. O que David fez aqui foi, em vez de entrar em desespero, em raiva e em culpabilizar os outros, como todos os outros homens estavam a fazer, David podia ter culpado Deus. David podia ter dito: porque é que tu me foste tirar dos rebanhos, da minha família, da minha vida calma, onde eu andava com a minha flauta a encantar as ovelhas, e me ungiste rei para agora eu estar nesta situação? Não, David não fez nada disso. David não desanimou, foi buscar forças ao Senhor, porque redirecionou o seu pensamento para tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Ele virou os seus pensamentos para Deus. Se nós tivermos pensamentos depressivos e tristes e angustiados, é nisso que nós vamos ficar. É normal tê-los, temos é que depois dar a volta. Se nós tivermos pensamentos de gratidão, a nossa gratidão vai aumentar e vamos ter outra disposição mental para com o Senhor. Reparem, não é? É Provérbios que diz: assim como o homem pensa que é, assim é no seu coração, não é? Por isso os pensamentos determinam muito o que é que nós podemos fazer. Estou a terminar. Foi David que se meteu naquela embrulhada toda. Deus livrou-o em Afec e Deus livrou-o novamente em Siclag. Ele recuperou todas as mulheres, todos os filhos e ainda uma data de bens. Quero terminar com aquela citação de patriarcas e profetas que vos li no início, que está na página 612. Que diz: mesmo quando Saul estava a tramar e a procurar levar a efeito a sua destruição, o Senhor agia com o fim de assegurar a David o reino. Deus realiza os seus planos, embora aos olhos humanos estejam velados em mistério.
Os homens não podem compreender os caminhos de Deus. E olhando para as aparências, interpretam os transes, provações, experiências que Deus permite que venham sobre eles, como coisas que são contra eles e que apenas causarão a sua ruína. Assim David olhava para as aparências e não para as promessas de Deus. Quando David voltou a olhar para o que Deus tinha feito na sua vida e para as promessas de Deus, David reanimou-se no seu Deus. Que também nós possamos tirar os nossos olhos das aparências, das circunstâncias, de não perceber o que é que Deus está a permitir que aconteça na nossa vida e que possamos encorajar-nos, reanimar-nos, fortalecer-nos no Senhor, confiando nos seus planos, porque os seus planos são sempre os melhores planos para a nossa vida. Que o Senhor vos possa abençoar.